Bom, eu quero falar sobre algo que é uma verdade na minha vida e é o motivo pelo qual eu estou de pé. Apesar de tudo que já se levantou e de todos os desafios, sejam eles emocionais, espirituais, eu estou de pé porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus de renovo. É um Deus que faz novas todas as coisas, mesmo quando aquilo que é natural parece que se esgotou. Como a Lola ministrou na oferta, o azeite acabou, o vinho acabou, mas ainda há festa. Talvez o pão acabou, mas ainda há gente para comer. É nesse lugar que o sobrenatural impera, é nesse lugar que o Deus provedor se revela. E a gente olha para o que tem e de fato o que a gente tem é pouco para aquilo que a gente precisa. Mas nas mãos de Deus é suficiente para que Ele faça. 5 pães e 2 peixinhos alimentavam um jovem, mas nas mãos de Jesus alimentaram uma multidão. E os cestos cheios voltaram para casa com eles. Vasilhas vazias não servem para nada nas mãos de alguém que precisa de um milagre, mas nas mãos de Deus, debaixo de uma palavra profética, são suficientes para que a dívida seja paga, uma família seja provida, um destino seja liberado. Alguém comigo aqui nessa noite, diga amém. Uma festa de casamento, família reunida, convidados, o vinho acaba. Mas se Jesus estava na lista de convidados da festa, existe uma boa notícia: vai ficar tudo bem. Fala para quem está do seu lado: se Jesus está na lista da tua festa, vai ficar tudo bem. Não há nada que falte que o Senhor não seja suficiente para suprir. Ele é o Deus provedor, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Deus que ministra a cura. Ele é a nossa bandeira, Ele é o Jeová Nissi, Ele é Deus conosco, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Antes da tua história ser inserida na história, Ele já era. Mesmo quando a nossa história for só uma memória na história, Ele permanece sendo. Alguém comigo aqui diga: eu sei que tudo o que eu preciso está em Deus. E é sobre esse Deus que eu quero pregar nessa noite. Alguém ainda comigo aqui nessa noite? Bolívia, Japão, Itália, Alemanha, Inglaterra, Líbano conectados, República Tcheca, França, Austrália, Moçambique. Vamos, alguém? Nações estão reunidas para celebrar Jesus aqui com a gente. Angola, Portugal, Estados Unidos, Brasil. Já somos mais de 9.000 famílias, 14 nações conectadas. E eu quero começar a pregar. Vamos lá, vamos começar. Eu quero pregar sobre um Deus. Meditar, se esconder é necessário, mas a fonte do real descanso é o Senhor. É Ele quem supre, é Ele quem aquieta, acalma, é Ele quem renova. E a loucura da fé é que Ele faz isso mesmo quando o cenário não mudou. O cenário ainda é diverso, você ainda ouve tambores de guerra dos inimigos que se ajuntam contra você. Você ainda está no meio de um campo de batalha, mas ainda assim, com o Senhor é possível recostar a cabeça e descansar, porque sabemos que há um Deus que dá àqueles a quem Ele ama enquanto dormem. Os seus inimigos tramam contra você, e quando eu falo de inimigos, eu não falo sobre carne ou contra sangue, eu falo sobre principados e potestades que te cercam. A Bíblia fala a respeito de um inimigo que está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Ou seja, enquanto eu me levanto, quando me movo, quando me deito, há do inferno uma convocação para que em alguma brecha possam me alcançar, me ferir, me paralisar. Mas eu preciso entender que antes de uma palavra levantada do inferno contra mim, já há uma promessa liberada dos céus a meu favor. O inferno disse: vamos paralisar. Os céus já disseram: vai acontecer. Não há quem possa impedir um homem rendido ao Senhor. Alguém aqui nessa noite diga amém. Então eu quero pregar sobre o Senhor, que é uma fonte real de descanso real. Não é anestesia, não é alienação, não é fingir que algo não está acontecendo. A fé não nos chama a assumir uma dinâmica escapista ou negacionista, não. A fé é um convite a entendermos o que acontece e nos cerca, mas nos movemos por uma realidade superior. Sim, há guerra ao meu redor, mas o Senhor é a fonte do meu descanso. Eu estou profetizando sobre alguém aqui nessa noite. Sim, o balancete não é o mais favorável, mas o Senhor é a fonte do meu descanso. Sim, as notícias não são as melhores, os indicativos não são favoráveis, mas o Senhor é a fonte do meu descanso.
descanso. Sim, inimigos me cercam, há um ruído, há som de tambores de guerra, o mar está revolto, os ventos são fortes, mas o Senhor é a fonte do meu descanso. Sim, a medicina pode ter me enganado, desiludido, condenado, o diagnóstico pode não ser favorável. Quem sabe alguém nessa noite ou em alguma nação, ou daqui a alguns anos ouvindo essa palavra, foi desacreditado porque a medicina disse: ainda não encontramos a cura para aquilo que você tem. Mas antes da medicina ser chamada de medicina, há um Deus que liberou cura sobre todos aqueles que nele colocaram sua expectativa. Alguém comigo diga: eu sei que tudo que eu preciso emana dele. E nessa noite o Senhor vai liberar sobre a minha vida e sobre a minha casa descanso do tipo de Deus. Fala para quem está do seu lado, profetiza: você vai descansar em Deus, e nele você vai encontrar renovo. Alguém recebe isso? Diga amém. Sabe, recomeçar é uma das principais verdades do Evangelho. O Evangelho fala sobre um Deus que faz tudo a partir do nada, mas o Evangelho também fala a respeito de um Deus que refaz a partir do que se quebrou ou se perdeu. A terra era sem forma e vazia, e a partir do nada, tudo que existe foi criado a partir do Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Mas o mesmo Verbo que é criativo no princípio é redentivo na metade da história. Ele cria o que não existe, mas ele redime o que se perdeu. Ele cria um jardim, mas ele tabernaculou depois que os homens do jardim foram expulsos, se tornaram jardim em Deus a partir de Cristo. A gente vê na história um Deus que cria o que não existe a partir do zero, mas ele recria o que precisa a partir de uma queda, a partir de uma perda, a partir de uma fratura, a partir de um assalto. Talvez algo roubou a tua alegria, o teu coração, a tua esperança, algo roubou de você a expectativa, talvez até a tua fé. Mas assim como Jesus disse, eu quero relembrar nessa noite: o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que a gente tenha vida, e vida em abundância. Então, ao longo da história, vemos em Gênesis um Deus criativo que faz tudo o que há a partir do nada que havia. Mas vemos a partir dos evangelhos um Deus que refaz tudo que se perdeu, para que a gente possa voltar para o nosso lugar de origem. Todas as vezes que o RE está antes de algum verbo ou de alguma palavra, significa que algo está sendo feito de novo. Se reerguer, erguer alguém que caiu ou tropeçou, recomeçar, começar de novo, apesar de algo ter se perdido ou finalizado. Restaurar algo que foi fraturado, partido, mas agora está novamente intacto. Tudo que você pode ter perdido, ou tudo que podem ter saqueado de você, o Evangelho é capaz de restaurar, reestruturar, restituir, refazer, recomeçar. Você precisa reivindicar, porque há algo do céu liberado sobre você, que talvez você ainda não tenha experimentado. Quem sabe você ainda não tenha nem pedido ou pensado. A Bíblia diz que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Então eu vim aqui nessa noite falar com uma geração de avivalistas que querem pela fé reivindicar uma herança justa e estabelecida pelo Filho de Deus. Você não está pedindo favor, você está reivindicando algo que já foi liberado por Deus para você. Em Jesus você é mais do que vencedor. Em Jesus você é suprido. Em Jesus você é escolhido. Em Jesus você é salvo. Em Jesus você é santo. Em Jesus você é livre. Em Jesus você é justo. Irmão, eu não sei você, mas eu já estaria recebendo alguma dessas palavras de pé. Deus está restaurando o que se perdeu. Alguém comigo aqui, diga amém. Assim seja, glória a Deus. Aleluia. Recomeçar é algo que nem todo mundo ama, porque se eu estou recomeçando, isso é um sinal que algo foi finalizado ou se quebrou. Mas essa é a graça daquilo que Deus faz em meio a tudo aquilo que o inferno nos fez. O inferno fala: acabou, não tem jeito, não tem como. E Deus refaz a partir das ruínas, a partir do caos, a partir da falta, a partir do nada. O nada foi a matéria-prima que Deus usou no princípio.
E às vezes a gente olha para aquilo que tem e para as promessas que a gente carrega, e a gente coloca elas em xeque, porque olha para o que tem e a gente diz: eu não tenho nada para viver o que o Senhor prometeu. Mas se você não tem nada, você tem a mesma matéria-prima usada por Deus numa dinâmica criativa. No princípio, a terra era sem forma, vazia, havia trevas, e é nesse lugar que o haja de Deus, ele começa a operar, e ele começa a fazer, e ele começa a estruturar, e ele começa a designar, e ele começa a dar propósito, ele começa a gerar vida. Por isso eu quero profetizar sobre alguém aqui nessa noite, sobre alguma área da tua vida que talvez ainda esteja assim, em fome, sem vida, em meio a trevas. Quem sabe é o teu chamado. Você despertou para finanças, mas ainda não despertou para a eternidade. Quem sabe alguém aqui que em alguma área você encontrou plenitude, mas não encontrou em todas elas. Quem sabe você é um homem que todo mundo valoriza a história que você construiu, mas não há admiração pela tua esposa ou pelos teus filhos. Eu não sei qual área pode parecer ressequida aos teus olhos, mas eu quero profetizar a mesma dinâmica criativa que transformou tudo que existe quando nada existia. Vai se mover diante de todo lugar escuro, perdido, fraturado, e nesse lugar haverá vida. Que haja vida sobre você, que haja restauração sobre os seus, que haja liberação de Deus, que haja frutificação, que haja prosperidade, que haja renovo, que haja descanso. Receba em nome de Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés. Receba a vida de Deus, receba sonhos de Deus, receba promessas de Deus. Tem de bom ânimo, o Senhor não te deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Levante as suas mãos e declare com autoridade: diga: eu recebo nessa noite renovo de Deus. Diga: o Senhor me coloca de pé, e em meio a todo o cenário adverso avançarei, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia! Alguém para dizer: ainda bem que eu vi Jesus. Aleluia! Deus estabelecendo algo novo de novo. E onde Deus estabelece o renovo? No mesmo lugar da ferida. Porque a nossa dinâmica natural prefere fugir para recomeçar, mas a dinâmica de Deus gosta de fazer no lugar da tua humilhação, ferida, falta, no lugar em que te humilharam, em que o inferno te saqueou. É no lugar que você foi marcado que algo vai voltar a florescer, algo vai brotar. Um dos significados de renovo é rebento. E o que é rebento, pastor? Rebento é uma árvore que volta a nascer a partir de um lugar de corte ou de poda. Rebento é aquele pedaço de natureza que a gente vê brotando no meio do asfalto. Rebento é quando você vê uma árvore que foi cortada, deixaram só o toco, mas ela insiste em voltar a florescer. Você vê folhas novas, você vê um broto. Aquele broto significa rebento, aquilo significa renovo. Deus fazendo no lugar do corte, Deus fazendo no lugar da vergonha, Deus fazendo no lugar da falta, Deus fazendo no lugar da humilhação. Eu amo o Salmo que começa falando a respeito de uma jornada em meio a vales de sombra e morte, mas termina o mesmo Salmo falando sobre uma mesa preparada pelo Senhor na presença dos inimigos. Esse Salmo fala a respeito de um início que nem sempre é dos melhores, fala a respeito de uma alma que precisa confiar na certeza de que a presença de Deus é suficiente, fala a respeito de um bom pastor que nos leva depois do caos mansamente a águas tranquilas e nos guia em pastos verdejantes. Mas o que eu quero pregar nessa noite, a proposta da mensagem de hoje, é que quando Deus restaura algo, Ele não te tira do lugar negativo e te traz de volta para o lugar de neutralidade. Não, Deus não te tira de um lugar de escravidão e te dá apenas liberdade. Quando Deus te tira de um vale de sombra e morte, Ele não te tira só do vale, Ele te coloca numa mesa sentado na presença dos seus inimigos, e Ele te honra ungindo a tua cabeça com óleo, e o teu cálice faz transbordar. Alguém comigo diga amém. Eu recebo, assim seja, glória a Deus, aleluia. Isso é interessante, irmão, porque
A gente olha para o Evangelho fala a respeito de um Deus que nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho. O Evangelho não tirou você do inferno e trouxe você para a terra. O Evangelho tirou você do inferno e leva você para o céu. O Evangelho não tira você de escravidão, paga a tua alforria e agora tira suas algemas. Não, é muito mais do que isso. Você de escravo não passou a ser funcionário bem pago com carteira assinada. Você de escravo passou a ser filho com uma herança justa. Alguém está pegando isso aqui? Vou usar uma analogia para ficar mais prático, mais claro. É como se não só pagasse as dívidas, como deixasse o saldo positivo. Quantas vezes a nossa expectativa é só que o céu supra algo que falta, mas essa não é a dinâmica criativa do céu. O céu nunca enche, o céu sempre transborda. A dinâmica do céu é exagerada, fala sobre uma mesa preparada na presença dos inimigos e fala sobre um cálice que transborda. A dinâmica do céu fala sobre um vinho que não só foi suprido porque no meio da festa faltou, fala sobre um vinho que era melhor do que tudo que já havia sido bebido. A dinâmica do céu não fala só sobre 5 pães e 2 peixinhos que depois de reparticionado de forma muito econômica entre todos eles, todos comeram o necessário. Fala sobre 5 pães e 2 peixinhos que supriram de tal forma que quando ninguém conseguia mais comer, os cestos ainda voltaram cheios para casa. Quantas vezes a gente quer só que Deus supra algo que falta, quando na verdade a dinâmica do céu é transbordante e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A dinâmica do Evangelho fala sobre redenção, e a palavra redenção tem como um dos seus significados resgate. O que significa resgate, pastor? Significa não só tirar alguém que estava cativo, como transportar esse alguém para um lugar seguro. Quando Deus resgatou você, Ele não só tirou você e disse: agora você caminha por conta própria, agora que você está livre, faça o que você quiser. Não. A palavra de Deus fala a respeito de um bom samaritano, um homem estrangeiro que não veio de uma natureza caída, que encontra um homem caído no meio do caminho, que foi tratado com indiferença pelos sacerdotes e levitas, não porque eles não queriam fazer, mas porque eles não podiam fazer. Um homem caído não poderia regenerar ou redimir alguém com uma natureza caída, mas então um estrangeiro vindo de uma semente incorruptível, vindo de um outro lugar, vem para a terra, encontra um homem saqueado, ferido e quase morto, e derrama sobre as feridas dele óleo e vinho, e coloca numa hospedaria e diz: cuide bem dele, porque eu vou voltar para buscá-lo. Isso é uma tipificação, isso é uma simbologia, não só da redenção, como também da igreja de Jesus. Jesus te encontrou no meio do caminho, te plantou no lugar, como diz a palavra de Deus: plantados na casa de Deus, florescerão nos seus átrios. Então Ele não foi alguém que te redimiu e falou: agora caminha sozinho. Não, Ele te redimiu, te plantou, Ele cuida de você, Ele cerca você, Ele guarda você, dá ordem aos seus anjos a teu favor para que não tropece, e se tropeçar, como diz a palavra de Deus, e a gente vai meditar daqui a pouco nela, a palavra de Deus diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não permanecerá prostrado. Então o renovo do tipo de Deus não é tirar de um lugar negativo e me levar para um marco zero, é tirar de um lugar negativo e levar para o meu lugar de destino. Você não vai ser só alguém que bebia, fumava, xingava, agora não bebe mais, não fuma mais e não xinga mais. Isso é muito pouco. Isso uma boa educação poderia ter feito. Talvez uma esposa insistente poderia fazer. O Senhor não quer que você seja o mesmo homem carnal com uma moral melhorada. Não. A proposta do Evangelho é que morra quem você se tornou para nascer quem Ele sempre quis que você fosse. É uma nova natureza, você vai nascer de novo, e a partir desse novo nascimento você vai receber o fruto do Espírito, e a partir do fruto do Espírito você vai se mover com bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, algo que não é seu. As pessoas não vão te reconhecer, e essa é uma das melhores coisas que alguém que está na jornada com Deus pode ouvir de amigos que te conhecem há tempos. Eles vão dizer: você está irreconhecível. Eu lembro que no início da minha jornada isso me ofendia,
Como assim eu estou irreconhecível? Eu não mudei, eu sou o mesmo. Até que eu falei, não, é isso que eu preciso estar tão irreconhecível, a tal ponto que alguém que me conhecia 10 anos atrás não vai reconhecer que é o mesmo André. Deus está fazendo novas todas as coisas. Ele é a fonte do renovo, Ele é a fonte da restauração, Ele é o Deus redentivo. Alguém comigo aqui nessa noite diga amém, glória a Deus, aleluia. E vocês que estão na primeira fileira, vocês têm uma missão. Vocês vão cadenciar todo posicionamento de toda igreja. Então não apenas ouça, reaja a isso. A partir de você vai derramar até a última cadeira. Alguém comigo diga amém. Tem algum avivalista aqui? Vamos, tem alguém apaixonado por Jesus aqui nessa noite? Aleluia. Jesus. Eu vou ter que pregar na velocidade 2 do WhatsApp, porque eu quero pregar uma série em uma noite, mas vai dar tudo certo, vai terminar tudo bem, amém? Ezequiel 37:4 diz assim: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Então eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano. E o resto da história você já sabe. Um exército ressequido, provavelmente há tempos esquecido, volta a viver e é colocado novamente de pé. Talvez alguns vão dizer, pastor, o que isso tem a ver com a minha história? Eu vou te explicar. Deus não é homem, não faz como o homem faz e não vê como o homem vê. A nossa geração enfrenta um desafio. Nós somos a geração do descarte. Tudo que antes a gente lutava para restaurar, na nossa geração, por uma dinâmica consumista e por uma questão de mercado, se tornou descartável. Eu não sei você, mas eu sou da geração que um ventilador queimava, a gente levava na assistência técnica. Alguém comigo aqui? Qualquer coisa em casa queimava, a gente ia lá e adaptava. A gente fazia uma gambiarra, que na verdade eu aprendi nos Estados Unidos que tem um nome mais bonitinho para gambiarra, se chama adaptação técnica. Quando a gente contratava um brasileiro para fazer algum serviço lá na igreja, ele falava, pastor, olha, a gente vai precisar fazer uma adaptação técnica. Eu falava, tá bom. Aí eu chegava aquele negócio com fita isolante, amarrado com uma enforca-gato, sabe, fita Herman? Eu falava, irmão, você fez uma gambiarra? Não, pastor, isso é uma adaptação técnica. Mas hoje, e a cada vez mais a gente vai para esse lugar em que coisas que quebraram, deram um pequeno defeito, são descartáveis. Elas foram feitas para serem descartadas. Tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Ele fala a respeito de gerações líquidas. Ele fala que tudo aquilo que antes era bem estabelecido e firme, nesse novo tempo está sendo liquefeito. Tudo é relativizado, tudo é relativo. Tudo que antes era firme, bem firmado, estabelecido, agora é volúvel, agora é frágil. Vivemos em meio a uma geração que descarta, mas o Deus que nós servimos não é um Deus que se molda de acordo com a geração presente. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E esse texto de Ezequiel fala a respeito de uma dinâmica de Deus com a minha casa e com a tua. Ele não vai àquele lugar e levanta ao lado de um exército morto e esquecido um novo exército. Não, a Bíblia diz que ele levanta a partir de ossos ressequidos o mesmo exército. E é isso que eu quero profetizar sobre alguém. Talvez alguma área da tua vida você disse, não tem mais como Deus restaurar esse lugar. Ele pode até fazer de outro jeito, ele pode até fazer em outro lugar, de outra forma, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, voltem a viver. Vale de ossos secos, voltem a viver. Talvez seja o teu casamento, quem sabe o teu ministério, talvez seja o teu chamado, a tua empresa, quem sabe a tua alegria, quem sabe seja a tua vida emocional ou financeira. Ele faz aquilo que parecia morto aos nossos olhos voltar a viver. Esse é o motivo pelo qual ele chega depois de Lázaro morrer e há alguns dias já está sepultado. Se ele chegasse durante a doença, veríamos mais uma manifestação de cura. Se ele chegasse assim que morreu, alguém poderia contestar se de fato ele estava morto. Mas ele chega no momento em que o corpo fedia, em que o choro estava em torno daquele vilarejo. Jesus chega para deixar claro que não importa se é possível ou não é possível segundo a natureza, basta uma palavra dele e a terra obedece.
Eu vim aqui nessa noite como Jesus diante daquele sepulcro declarar: Lázaro, voltem a viver. O Senhor é a fonte de todo o renovo. Alguém toma posse disso aqui nessa noite? Você pode levantar as suas mãos e declarar: diga, tudo que estava morto vai voltar a viver. Vamos, levante as suas mãos, feche os teus olhos. Eu quero que você pense em algo que parece ressequido ou perdido na tua vida e comece a declarar: diga, volte a viver, volte a viver agora, em nome de Jesus. Vamos, igreja, vamos juntos. Levante as suas mãos e declare: volte a viver agora, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Sacode alguém do teu lado, pelo menos mais 10 pessoas, e fala: vai voltar a viver, vai voltar a pulsar, vai voltar a sonhar, vai voltar, irmão, vai voltar. Salmos 18, 28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Em outro momento a palavra fala a respeito de um Deus que não apaga o pavio que fumega. Eu brinquei hoje pela manhã que é como aquela vela de aniversário que nunca se apaga. Não importa o esforço. Sabe aquela vela que você apaga umas 4 vezes e alguém precisa apagar com o dedo? Imagina que isso é a tua história. E que cada vento que vem contra você, em algum momento talvez tenha até apagado a tua chama, mas ainda tem brasa ali. O inimigo acha que venceu como achou, vendo o Filho de Deus sangrando no madeiro. Quando achou, vendo Daniel entrando numa cova repleta de leões famintos. Como achou, quando a fornalha aquecida muitas vezes mais recebeu Mesaque, Sadraque e Abidnego. Como achou, quando viu numa tenda Abraão gerando o filho da precipitação, enquanto ainda pulsava sobre si uma promessa. Como achou, vendo tantas outros momentos da história em que aos nossos olhos parecia que tudo havia se perdido. A palavra de Deus diz em Salmos que é o Senhor que mantém a nossa lâmpada acesa. É como se as mãos do Senhor estivessem blindando você, e Ele faz com que você volte a queimar. E se você mantiver o teu altar preparado e limpo, o fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará. Alguém pode levantar as mãos e declarar isso nessa noite? Diga: é o Senhor que mantém a minha lâmpada acesa. Diga: o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Se algo se perdeu no meio do caminho, se algo foi roubado, partido, se existe uma fratura emocional, se existe algo que talvez aos teus olhos pareça impossível de se reverter, irreversível, eu vim aqui só nessa noite declarar que Ele vai fazer outra vez. O Senhor fará outra vez. Alguém toma posse disso, declare e diga: o Senhor fará outra vez. Salmos 37, 23 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O pastor Márcio sempre fala que o santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. E mesmo caminhando, tem momentos que a gente tropeça. Não é desejável, não é o melhor dos cenários, mas acontece. E às vezes o tropeço não é necessariamente pecado. Às vezes o tropeço é só desânimo. Às vezes o tropeço é só parar para ouvir quem não tem nada para falar, ou a gente ouvir a nossa própria alma. Às vezes o nosso tropeço é esquecer da promessa e a gente começar a se mover por uma proposta. Às vezes o tropeço é a gente sair do lugar que foi ungido para estar e tentar voltar para o lugar que a gente estava antes de Jesus nos chamar. Pedro tropeça quando nega Jesus, e tropeça mais uma vez quando volta a fazer o que tinha aptidão natural para fazer. Mas glória a Deus que o mesmo Jesus que o viu no princípio volta para o mesmo cenário para fazer o mesmo convite. Eu vim aqui nessa noite declarar que talvez em algum momento você ouviu de Jesus um convite, mas quem sabe o teu tropeço foi desanimar, focar em algo que é bom, mas não é de Deus para você.
você. Quem sabe você se tornou extraordinário em algo que não tenha nada a ver com o teu chamado ou com a tua zona de graça. Quem sabe você se tornou muito bom em algo natural, mas está distante do sobrenatural de Deus. Eu vim aqui para declarar que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ainda que caia, ainda que tropece, ainda que se perca, ainda que desanime, ainda que se desvie, não ficará prostrado. O Senhor dará ordem aos seus anjos em teu favor. Nessa noite é tempo de pessoas voltarem ao lugar de origem. Nessa noite é tempo de homens e mulheres com chamado voltarem a queimar pelo chamado de Deus. A palavra de Deus nos faz um convite, irmãos: busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem duas coisas que fazem a nossa alma cansar na jornada de fé: o pecado e a corrida em busca do acréscimo. Alguém está comigo? Diga amém. O pecado gera cansaço, e a corrida em busca do acréscimo também. É como um cachorro correndo atrás do rabo, nunca alcança, porque corre atrás de si. A Bíblia diz que aqueles que creem, sinais e maravilhas os acompanharão. Imagina você correndo atrás de algo que está correndo atrás de você. A palavra de Deus diz que o Senhor nos abençoou. Tempo passado, estabelecido, está consumado. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E tem gente que ainda está correndo atrás da bênção. A gente tem que correr para Ele, porque dele fluem todas as coisas, as promessas, as respostas, a bênção, a provisão. Tudo que eu preciso flui dele. Nele está a fonte de todas as coisas. Tudo que é desejável, bom, agradável, tudo que tem valor eterno flui do Senhor. Não há nenhuma fonte que não esteja estabelecida no Senhor, que flua algo que vale a pena perseguir ou receber. Alguém está comigo? Diga amém. Ele é a fonte de tudo que você precisa. Davi entendeu isso, por isso era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele pede uma única coisa, e essa coisa ele persegue. Ele diz: uma única coisa eu peço ao Senhor, e ela eu persigo, que eu possa ficar todos os dias nesse lugar. Ele entendeu que a presença viva de um Deus vivo supre tudo que ele precisa. Você pode estar num palácio, mas sem a presença de Deus, esse lugar se torna um lugar vazio. Você pode estar em meio ao deserto, sendo perseguido por um Saul que está rejeitando a unção de Deus, mas você sabe que enquanto tem a presença, o palácio está a caminho. A gente começa a entender que sofrimentos leves e momentâneos falam a respeito de uma fração da nossa história, mas não são o fim dela. Que a tua história não é uma foto, a tua história é um filme. Fala para quem está do seu lado: a tua história não é uma foto, a sua história é um filme. Você sabe como descobriram a sétima arte? O cinema foi descoberto a partir de vários frames. É como se fossem várias fotos colocadas em sequência. Elas dão a ideia de movimento, mas na verdade são vários frames por segundo, FPS. Parece que tem movimento, mas são muitos momentos estáticos que em sequência parecem que ganham vida. O problema é que às vezes a gente pega um desses frames e a gente encara esse problema, ou essa crise, ou esse momento, como se isso fosse a definição de toda a nossa história. Imagina que a história ainda está sendo contada, o filme ainda está sendo exibido, e você ainda está com um frame na mão de uma temporada passada, reclamando com Deus de algo que te feriu ou aconteceu, enquanto Deus está fazendo coisas novas, mas você nem percebe, porque ainda está ancorado no passado, inexistente. Eu lembro de um livro sobre ansiedade, eu preguei em algum momento aqui sobre isso, que o autor fala que a gente está sempre em busca de um futuro, que quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, nos encontra ausente, porque a gente já está no próximo futuro, esperando o novo chegar. Saber lidar com esse desafio do tempo, uma promessa que é futura, mas também ela é para agora, um reino que é futuro, mas também é agora. E ao mesmo tempo entender que as coisas que Deus fez no meu passado são incríveis, mas elas ficaram no meu passado. Deus está fazendo coisas novas. Esse é o desafio da jornada de fé. Ter uma memória boa a ponto de relembrar o que Deus fez, mas não tão boa assim a ponto de carregar mágoas do que fizeram. Ter uma memória boa a ponto de lembrar como Deus nos livrou, mas uma memória não tão boa assim a ponto de conseguir lembrar do que fizeram ou como nos feriram. Não, você precisa ter uma memória seletiva. Lembre do que o Senhor fez. Tudo que passar disso não vale a pena ser relembrado.
Tem um grande investidor, Warren Buffett, ele tem uma teoria do 525. Alguém já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar, Fábio, sobre isso? Ele fala o seguinte: liste as 25 coisas que você quer viver em ordem de importância, e depois de listá-las, foca nas primeiros 5 e esquece todas as demais 20. Eu queria que a gente pensasse nas promessas de Deus nessa perspectiva. Pega tudo que é vontade tua e tudo que é vontade dele, coloca a vontade dele em primeiro lugar, e o que não for dele, tira da tua lista. Porque tudo que Deus te dá, ninguém tira, mas tudo que a gente conquista sozinho, a gente perde. Quantas coisas você já perdeu, irmão? Quantas coisas eu já perdi? Eu fui sem Deus dizer para ir, eu conquistei sem o Senhor me dar liberação para conquistar. E a gente tem até a alegria da conquista, mas ela não dura. Irmão, guarda isso aqui. A questão não é se você vai chegar lá, a questão é quanto tempo dura o que você conquistou sozinho. O Evangelho fala a respeito de um homem que construiu uma casa edificada com fundamentos sobre a rocha, e um outro homem que construiu uma casa sem fundamentos. Ambos concluíram, ambos habitaram, ambos celebraram, ambos tiveram a alegria de ver uma conquista se realizar, mas a alegria de um durou para sempre, a alegria do outro durou até a primeira crise. Quando eu entendo e reconheço que o Senhor é o meu renovo, é como se eu estivesse aprofundando fundamentos da minha história. Podem vir os ventos fortes, pode vir o que for. Eu não estou dizendo que não vai te ferir porque fere. Eu não estou dizendo que isso não vai te marcar porque marca. Eu não estou dizendo que você vai ser indiferente. Eu não estou dizendo que Deus vai tirar de você emoções, porque Ele não vai tirar. Mas eu estou falando que você pode superar a despeito da dor e da crise, a despeito da falta e da ruptura e da fratura. Deus é poderoso para renovar tudo que se perdeu. Alguém toma posse disso, diga amém. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Salmos 28:7, alguém vai celebrar e tomar posse dessa palavra. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda. Alguém pode celebrar Jesus aqui nessa noite? Vamos, se for para ele, você pode fazer melhor. Vamos lá ganhar o Faville. Tem alguém queimando aqui nessa noite? Aleluia. Salmos 126:5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria trarão os seus feixes. Aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, voltarão com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, a sua colheita. A proposta do Evangelho não é deixar de semear porque o dia é mau. A proposta do Evangelho é semear independente do dia. Você está com medo? Vai com medo mesmo. Você está animado? Vai animado mesmo. Você está confuso? Vai confuso mesmo. Só não para, não para. Não para. É fácil? Não é fácil, irmão. E é por isso que a gente precisa de ajuda. Eu enfrentei em parte desse primeiro semestre desse ano dias maus, momentos difíceis, mas o que me sustentou? Em primeiro lugar, minha casa. Glória a Jesus pela minha mulher. Eu tenho uma mulher que tem uma vida de oração irrepreensível. Glória a Deus pelos amigos sinceros que me guardaram e me cobriram. Glória a Deus pela igreja de Jesus. Intercessores que alguns deles eu nem conheço, mas que na madrugada colocaram o meu nome da minha família, profetizando sobre a gente, talvez até sem saber tudo que estava se passando. Glória a Deus pela intercessão. Intercessores, aqueles que se movem entre sessões, conectam os céus e a terra. Glória a Deus pela resiliência, que é a capacidade de permanecer mesmo que a gente tropece ou caia. Você não é alguém que vai viver sempre de forma constante. Vai ter o dia mau, vai ter um momento mau. A palavra de Deus não diz se o dia mau chegar, a palavra de Deus diz quando o dia mau chegar, porque certamente há o dia mau, mas eu vim aqui declarar que meio ao seu dia mau, Deus continua sendo bom. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que te falta. Alguém pode declarar nessa noite, diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Para viver renovo, eu preciso entender que a dinâmica da fé aponta sempre para o futuro, nunca para o passado. Alguém recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Aleluia. A fé aponta para o futuro, nunca para o passado. A esperança mora no futuro, não no teu passado. Porque o passado é um tempo virtual.
assim como o futuro é. O tempo presente, ele é palpável, ele é real. O tempo futuro, ele é virtual. O tempo passado também, mas tem uma diferença fundamental entre eles. Por mais que o tempo futuro seja virtual, ele é um tempo que ainda vai acontecer. O tempo passado é virtual, mas ele é um tempo que já aconteceu. Eu não tenho ingerência sobre. A presença de Deus não se move nesse lugar. Entenda, se Deus se movesse no tempo passado, a gente leria que Deus voltou no princípio, em meio ao homem caído, Ele refez a história, então não houve mancha de pecado e o homem continuou habitando no jardim. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que apesar do nosso erro, do nosso pecado no nosso passado, Deus estabeleceu no nosso futuro um cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Mesmo Ele conhecendo desde a eternidade passada o pecado que estaria no meio do nosso caminho, Ele já tendo provido para si um cordeiro que no futuro já traria sobre nós redenção, Ele não voltou ao passado para modificar a história. Ele já proveu no nosso futuro algo que liberaria a nossa história. Eu não sei se você já viu algum filme que fala sobre máquinas do tempo, e muita gente acha que evangelho é como uma máquina do tempo. Significa que Deus vai te levar para o teu passado e você vai poder modificar o que fez. Não, irmão, se tem algo que a gente se torna refém, é daquilo que a gente semeou. Guarda isso em nome de Jesus. A única voz que o teu futuro respeita é a voz da tua semeadura. A graça nos redime, nos restaura, nos mantém de pé e nos dá novas sementes para semear, mas ainda colheremos semeaduras passadas. É por isso que tem gente que por muito tempo semeou coisas ruins, acabou de se converter e ele não entende, porque ainda vem colheitas ruins. Você está na entre safra, 20 anos colhendo, semeando mal, 2 meses semeando bem, e a gente quer que tudo mude da noite para o dia. Existe um processo. Você deu acessos, você deu brechas. De Deus não se zomba, diz a palavra. Aquilo que o homem semear, certamente colherá, sejam sementes boas ou ruins. Alguém está comigo? Então, como é a dinâmica de Deus? Ele traz sentido ao meu presente, Ele ressignifica o meu futuro, mas Ele não altera o meu passado. Ele apaga de forma redentiva, ou seja, os meus pecados não vão ser levados mais em consideração, porque a partir de Jesus eu fui restaurado, o preço foi pago, a dívida foi paga. Mas Ele não vai voltar lá e desfazer o que se fez. Vai ser esquecido, vai ser deixado de lado. Tem gente que quer que o novo de Deus se manifeste alterando coisas no passado. Não, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Não fiquem presos ao passado. Deus está fazendo coisas novas. Então aquilo que ficou no teu passado você precisa deixar para trás, porque nesse lugar a presença não flui mais. Esse jardim que houve o pecado e a culpa, ele não vai ser mais habitado, mas agora existe um novo jardim. Agora Ele tabernaculou dentro de nós. O jardim virou o seu interior, o altar é o teu coração. Você se tornou casa de Deus. Ele mudou a dinâmica. Um Deus que visitava o homem na sua casa, agora fez do homem a sua própria casa. Mudou a dinâmica, mudou a aliança, mudou o tempo, mudou a natureza. Deus está fazendo uma coisa nova, de um jeito novo, com a mesma criação. Glória a Deus por isso. Alguém comigo diga amém. Isaías 43:18 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos em meio ao ermo. Por isso que a dinâmica criativa da fé fala a respeito a confessar um futuro desejável e não um presente que se vê. Pega isso aqui, irmão. Alguém comigo? Como eu confesso o que eu vejo, pastor? Quando eu falo o que é óbvio. O dia está frio, a política está estranha, essa questão com Israel é preocupante, a economia está a um passo de colapsar. O Brasil está vivendo isso, o mundo está vivendo aquilo. Isso qualquer homem natural discerne. Por quê? Um homem natural discerne coisas naturais, mas um homem espiritual discerne coisas espirituais. Então a fé do tipo de Deus, a fé criativa, a fé
que não caminha mais pelo que viveu, mas por aquilo que ainda vai viver, ela precisa confessar o que crê. Até para a salvação é necessário uma confissão daquilo que se crê. Quando a gente vai ser batizado, o que a igreja faz? Uma confissão pública de fé. Eu confesso publicamente diante dos céus e diante da terra que eu creio em Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida, é o Cordeiro de Deus que redimiu a criação. Eu creio que Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Eu creio que Ele está à direita do Pai e Ele intercede por nós. Eu creio que através desse ato de fé e desse simbolismo de mergulhar nas águas, eu recebo uma nova natureza, eu sou salvo. Eu creio que meu nome está sendo escrito no livro da vida. Então fazemos uma confissão pública de fé. A Bíblia diz que Deus escolheu a loucura da pregação para que a partir dela fôssemos salvos. Então quando eu confesso publicamente que Ele é o Senhor da minha vida, eu acesso a redenção. O próprio Jesus disse: aqueles que me reconhecerem diante dos homens, ou seja, uma confissão pública, eu também os reconhecerei diante do meu Pai nos céus. Então você precisa entender que assim como a gente muitas vezes gastou tempo confessando que não queria viver, precisamos gastar tempo confessando que nós vamos viver. A palavra de Deus diz lá em João que se permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, pediremos o que quisermos e nos será concedido. Eu vim aqui nessa noite te lembrar que o renovo de Deus tem mais a ver com o teu futuro do que com o teu passado. Alguém comigo diga amém. Fala para quem está do seu lado: você precisa confessar o que crê. Você crê que Jesus cura? Então fala sobre cura. Você crê que Jesus liberta? Fala sobre libertação. Você crê que Jesus restaura? Fala sobre restauração. Você crê que Jesus provê? Fala sobre provisão. Eu nunca vou me esquecer de uma visita que eu fiz com meu sogro. Olha para cá, irmão, eu tenho mais uns 9 minutos. Alguém consegue ouvir mais 9 minutos dessa mensagem? Eu fui visitar uma pessoa que estava doente no início da minha jornada. Eu devia ter, sei lá, 1 ano de convertido, Domingos. E meu sogro, por conhecer o meu passado, e eu posso contar essa história num outro momento, mas o meu discipulado foi modo hard. Eu lembro que quando eu comecei a dormir na casa da Quezinha, todo dia, 4 da manhã, ele me acordava. Eu dormia no sofá da sala, ele me acordava e falava: vamos orar. Eu falava: sogrão, são 4 da manhã. Ele falou: pois é, meu filho, você quer casar com filha de pastor, tem que pagar o preço, vamos orar. E eu ia para a igreja às 7 da manhã, saía meio-dia, fazia a consagração, ficava no culto das mulheres do coque. Eu vivi toda essa dinâmica da igreja, glória a Deus por isso. E eu lembro que ele me chamou para ir no hospital fazer visita. A gente entrou na sala e tinha uma senhora de, não sei, 85 anos, entubada, problemas crônicos, era reincidente, e os médicos tinham desacreditado e ela estava em coma. Aí ele falou assim: Dequinho, você pode orar? Eu falei: posso. Eu basicamente orei para Deus preparar a família quando ela partisse, porque eu olhei de forma natural. Eu não tinha o tipo de fé que hoje, pela misericórdia, eu estou carregando. A minha fé ainda era muito natural. Eu olhei o que era óbvio, eu falei: é óbvio, ela vai partir e a gente precisa preparar a família e cuidar de quem vai ficar. Ele falou: você pode orar? Eu falei: posso. Pai, obrigado por tudo que ela viveu, todas as memórias. E eu praticamente despedi ela ali. Se fosse católico, teria sido quase que uma extrema-unção, era uma despedida. E eu lembro que assim que eu termino de orar, ele estava um pouco branco. Hoje eu entendo por quê. Ele fala: Dequinho, você pode esperar ali fora um pouquinho? Eu falei: posso. E eu saí, ele ficou um tempo e daqui a pouco a porta abre e está todo mundo aliviado. Hoje eu entendo, ele foi consertar a oração que eu fiz. Eu acho que ele foi pedir perdão. Gente, perdão, ele é novo na fé, vamos orar porque eu creio na cura. Amém? Para ser sincero, eu não lembro se ela foi curada ou não, mas uma coisa eu aprendi naquele dia: eu não posso confessar o que eu vejo, eu preciso confessar o que eu creio, porque é isso que me faz diferente. O que você vê, todo mundo está vendo, mas o que você crê, talvez só você esteja crendo.
Quem sabe só você está crendo no teu casamento. Vamos, se for para ele, você pode fazer melhor. Quem sabe só você está crendo no teu chamado. Quem sabe só você está crendo nos teus filhos. Já foram desacreditados, são malditos, as pessoas falam mal, mas você crê e declara o que crê. Os meus filhos são uma bênção, o meu casamento é uma bênção, a minha casa é um lugar de oração, a minha empresa é frutífera, os meus celeiros estão cheios, o meu Deus enviará a resposta, o meu futuro é glorioso, o meu futuro está nas mãos de Deus, Ele enviará a resposta, certamente o Senhor vai mudar a minha sorte, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Alguém comigo aqui diga amém. Então fala comigo, eu preciso confessar o que eu creio. E essa nem é a parte mais difícil. A parte mais difícil é a segunda parte. Você precisa confessar o que crê e você precisa andar à altura do que confessa. Essa é a parte difícil. A parte difícil, irmão, é você fazer planos quando tem uma sentença de morte estabelecida. Quando a medicina diz 3 meses no máximo, você está fazendo planos para o ano seguinte. Isso é fé. A fé é quando a medicina desacredita do teu ventre e fala: você nunca vai ser mãe, e você está guardando dinheiro para o enxoval e para o parto do teu filho. A fé é aquela cadeira vazia de uma mulher que espera por um marido que deixou a família e ninguém pode sentar, porque ela diz: um dia o meu marido vai bater a porta e vai sentar nessa cadeira, nessa mesa. Alguém comigo? Eu lembro que meus pais lideravam um GC, uma cela de casais lá em Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro, há anos atrás. E uma mulher que tinha sido abandonada pelo marido sempre deixava uma cadeira vazia e ela não deixava ninguém sentar. E aí ela falava: não, aqui o meu marido vai sentar. No início virou até chacota para alguns, mas depois aquilo começou a gerar temor. E um dia, irmãos, eu falo diante de Jesus, com muito temor, não é uma história, uma alegoria, é um testemunho real. Um dia, todo mundo começa a conversar entre si: quem é aquele cara que está sentado do lado dela? E alguém fala: eu acho que é o marido dela. Um dia, aquele homem sentou naquela cadeira que estava reservada para ele e voltou para casa. Eu lembro de uma mulher que fez um curso de pais grávidos lá no Rio de Janeiro, mas ela era estéril e todo mundo ficou em crise. Se ela é estéril, por que ela está fazendo um curso de pais grávidos? E aí, pasmem, senhores, aquela mulher viveu um milagre e ela gerou uma criança. E ela ensinou algo pra gente: o ventre dela era estéril, mas a fé dela não. O problema é que às vezes a gente olha para a matéria, a sua matéria pode ser estéril, mas se a tua fé não for, a tua fé modifica a natureza da tua matéria. Você precisa confessar o que crê e caminhar à altura do que confessa. Porque confessar que Deus é bom, mas caminhar como se Ele não fosse, gera crise em quem te ouve. John Stott diz que o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. Você fala que Jesus é suficiente, mas na primeira crise de suficiência, seja de recursos ou o que for, a tua fé entra em crise. Você fala de um Deus que é bom, mas na primeira crise você começa a contestar a bondade de Deus. Isso gera crise em quem está vendo em você um testemunho. Precisamos caminhar à altura do que confessamos. Não basta ser filho, você precisa andar como um filho anda. Você precisa falar como um filho fala. Você precisa se mover como um filho se move. Alguém que lembra do culto, o poder da entrega? Eu ministrei no ano passado. Deus me deu uma palavra, Ele falou: quando você era um menino, você ofertava e entregava como menino. Eu te fiz homem, oferte e entregue como homem. E eu lembro que eu declarei nesse púlpito, na verdade no outro era um pouco menor, cabiam 7.000 pessoas, e a gente já estava contente com tudo que Jesus fez, mas Ele fez mais, amém? E eu quero declarar que tudo aquilo que parecia grande na tua história, em algum momento Deus vai tornar pequeno. Alguém recebe isso em nome de Jesus? E eu falei: reis, entreguem como reis, príncipes, se movam como príncipes, homens, se movam como homens. A maior crise da nossa geração é que a gente vê, por conta dessa agenda que quer relativizar tudo, inclusive gênero e fé, vemos mulheres com medo de serem mães e homens com medo de serem homens. Você precisa caminhar à altura da identidade que tem. Você não é cauda, você foi feito cabeça. Você não é escravo, a partir de Jesus você foi feito filho. Você foi feito
santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Então caminhe como um filho de Deus caminha. Os seus inimigos podem acreditar que venceram, mas eles vão ser confundidos quando verem você se alegrando com a vitória. Alguns vão dizer: como ele pode se alegrar, mesmo tudo dando errado? Você vai declarar: tudo parece estar dando errado hoje, mas certamente a alegria vem pela manhã. Melhor é o final das coisas do que o início delas, diz a palavra de Deus. Alguém comigo diga amém. Você precisa reconstruir meio as ruínas. Fala com quem está do seu lado: você precisa recomeçar, reconstruir, reformar a partir das ruínas. Esdras 3 fala a respeito de um povo voltando do exílio. O povo estava cativo, e quando eles voltam do exílio, por mais que agora haja liberdade, o mundo conhecido deles está em pedaços. A mesma dinâmica que Noé enfrenta quando sai da arca. Uma mistura de alegria por saber que a arca preservou você, mas também uma angústia por saber que tudo que você conhecia não foi preservado. Então eles voltam. Tem um misto de alegria pela liberdade, mas tem uma angústia. Muitas coisas foram destruídas, as casas em ruínas, os templos em ruínas, destruição. E a Bíblia diz que a primeira coisa que aqueles homens restauraram, antes de restaurar a própria casa, ou antes de restaurar até o próprio templo, foi restaurar o altar de adoração. Igreja, olha para mim, recebe isso em nome de Jesus. Não se distraia, não desconecte. Existe algo de Deus para ser liberado sobre você, que vai além do teu entendimento. A tua mente está recebendo coisas, mas no espírito tem coisas sendo ligadas e desligadas. Tem sentenças, decretos, liberações, palavras. Alguém comigo diga amém. Esdras 3 diz assim: em meio às ruínas os sacerdotes ofereciam sacrifícios e adoração. Você consegue imaginar a cena? Imagina um abalo sísmico que toca o Brasil ou São Paulo. Você vem em Barueri, na semana seguinte tudo que você conhecia não está mais de pé. Você vem na Lagoinha Alphaville, o lago foi soterrado, as colunas elas foram derrubadas, o templo não existe mais, as coisas não estão como estavam. Mas você imagina a gente marcando um culto de louvor e adoração em meio a tudo que está em cacos. Imagina a gente falar: pessoal, a gente vai fazer um mutirão, mas antes da gente tirar qualquer escombro, a gente vai restaurar um altar de adoração. Vamos celebrar a bondade de Deus. Isso confunde o inferno. Como podem celebrar em meio a tanto caos? Só consegue isso quem entende que todo sofrimento leve e momentâneo, além de ser passageiro, gera em nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Esdras nos ensina um princípio: a arte de recomeçar e reconstruir a partir das ruínas. Hoje pela manhã eu até brinquei que toda construção de alto padrão hoje paga muito caro para utilizar elementos que foram retirados de demolições de coisas antigas. Então você quer ter um piso de madeira com tábuas que foram tiradas de uma fazenda de café ou de açúcar. Você quer ter tijolos de demolição que foram removidas de uma olaria, ou que faziam parte de uma construção, de uma casa que fez parte da história do Brasil. Usamos hoje em grandes construções novas de alto padrão elementos que são elementos de demolição ou de ruínas de obras do passado. Eu preciso que você entenda que é exatamente isso que a fé faz. Ela vai pegar fraturas do nosso passado, ela vai pegar traumas, marcas, coisas que te feriram. Essas coisas não são rejeitadas, não são esquecidas. Nenhuma lágrima é em vão, nenhum deserto é em vão, nenhum gigante é em vão. O salmista diz: o Senhor recolhe cada uma das minhas lágrimas. Por acaso o Senhor não tomaria nota de todas elas? Então o teu choro no secreto não foi esquecido, a humilhação não foi esquecida, a perseguição não foi esquecida. Os céus sabem o que fizeram ou tramaram contra você, mas você não vai ficar preso a isso. Você não vai tentar se vingar, se mover para dar resposta, não. Você vai fazer o novo, e o novo de Deus vai usar coisas do teu passado. Você vai lembrar como Deus cuidou de você no meio do deserto, como o pão descia do céu para que suprisse a tua fome, como a coluna de fogo guardava você do frio no meio da noite, ou como a nuvem de Deus te protegia de um calor escaldante, gerando sombra. Você vai lembrar da água que brota da rocha, você vai lembrar da roupa que não se desgasta. Então essas ruínas do teu passado e as marcas daquilo que você enfrentou, Deus vai usar para reconstruir o que Ele está fazendo de novo. É por isso que fundamentalmente todo herói da fé primeiro foi marcado por Deus para depois ser usado por Ele.
Deus unge um menino Davi, mas ele consagra e coloca no trono o rei Davi. Deus dá os sonhos ao menino José, mas ele estabelece governo a um homem chamado José. Ele anuncia um menino Jesus numa manjedoura, mas ele passa a utilizá-lo e se mover com sinais e maravilhas e prodígios a partir da estatura de homem de Jesus. Ele é batizado, uma porção do Espírito repousa sobre ele e o ministério de milagres se inicia. Então, irmão, guarda isso em nome de Jesus. Eu vou te falar com muita propriedade, tá? Porque eu sei o que é ter uma esposa enfrentando loucura por um período de bipolaridade gestacional. Eu sei o que é usar fralda e estar no CTI lutando para sobreviver. Eu sei o que é ser marcado ou ferido por alguém que você amou e cobriu. Eu sei o que é ser despejado com mulher grávida e morar de favor na casa de ovelha. Eu sei o que é muitas coisas. Eu sei o que é começar uma segunda-feira com desafios, às vezes multimilionários da igreja, e você tem que ter fé para você, para a igreja e para os outros. Eu sei o que é ter que lutar contra o sistema para a gente poder ver uma promessa se cumprir. Em todas essas coisas eu vejo o cuidado de Deus, porque o menino André, que recebeu uma promessa lá no passado, quando se tornou um homem, começou a receber de Deus uma carga diferente. Você precisa de caráter para sustentar a unção que vai receber. Deus, ele não te abandonou por conta das crises, pelo contrário, ele permitiu você ser entregue a elas para forjar o teu caráter, para que as suas raízes aprendam a encontrar água em lugares mais profundos. Porque enquanto não há crise, a gente depende que alguém nos regue, mas quando vem o tempo da seca, a gente precisa aprender a encontrar água em lençóis freáticos. A crise, a seca, é um modo de Deus ensinar você a não depender de nada que te seca. Você não depende mais do que te seca. Você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que mesmo no tempo da seca permanece com as folhas verdes e dá o fruto certo no tempo certo. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Uau, já somos mais de 17 nações conectadas, mais de 13 mil famílias. Você pode celebrar Jesus. Israel está conectado, Argentina, Nova Zelândia. Alguém pode fazer barulho aqui nessa noite, pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Uma coisa que me marcou e entender como os processos de Deus se manifestam, isso faz alguns anos. Olha para mim, guarda isso em nome de Jesus. O que mudou a minha história foi entender que o processo não é algo que me leva para a promessa. Eu sempre tive o entendimento que se eu cumprir o processo, eu vou viver a promessa. Mas eu entendi em algum momento que na verdade o processo já faz parte do início do cumprimento da promessa. Se você está vivendo o processo, significa que você já começou a viver a promessa. Você está comigo? Irmão, olha para mim. Tem alguém comigo aqui? A Bíblia diz que depois que José recebe um sonho, é vendido pelos seus irmãos e é feito escravo. A Bíblia diz que depois que Davi é ungido rei, é perseguido por Saul e fica com seus valentes no deserto. A Bíblia diz a respeito de Daniel, ou de Abraão, ou de tantos outros, que depois que receberam uma promessa, algo se levantou. Entenda, os irmãos não venderam José e ele sonhou no meio do cativeiro. Não, José sonhou enquanto estava na casa do pai, e porque sonhou um sonho de Deus, foi empurrado para um cativeiro. Davi não foi perseguido por Saul e no meio da perseguição Deus o encontrou no meio do deserto e para dar descanso à alma dele o ungiu ao reinado. Não. Davi estava pastoreando as ovelhas do pai, foi chamado talvez num dia tranquilo e recebeu uma unção. A partir da unção que recebeu, começa então uma retaliação contra si. Entenda uma coisa, irmão, todo processo que se manifesta contra você é um sinal que você já está vivendo o cumprimento de alguma promessa. Alguém comigo? Quando eu entendo que o processo já faz parte da promessa, eu começo a desenvolver a arte de me alegrar em meio às crises e às faltas, porque eu entendo que algo está acontecendo. Eu lembro que no Vira Brasil do ano passado, eu vou ser muito vulnerável aqui, eu tinha uma expectativa e eu vi algo, mas na reta final, no último mês, eu entendi que o que eu tinha visto era muito menor do que Deus estava fazendo. Sabe o que me fez entender o tamanho do que a gente estava vivendo? A perseguição dos nossos adversários.
Quando eu entendi o tamanho da trama do inferno para esse evento não acontecer, eu falei: Pai, agora eu entendi, é muito maior do que a gente acha que está fazendo. É um impacto muito maior do que a gente acha que vai ter. Agora eu entendi. O que me fez despertar? O processo. O processo faz você levantar a guarda. O processo faz você se consagrar mais, buscar mais, temer mais. O processo ensina pra gente obediência. O processo ensina pra gente dependência. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 5:8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Uau! A Bíblia está dizendo para mim e para você que o Filho de Deus aprendeu a obedecer a partir de um sofrimento que viveu. Você está comigo? Diga amém. Hebreus 5:8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Salmos 27:14. Espera no Senhor, tem de bom ânimo, e ele fortalecerá o seu coração. Salmos 37:18. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de crise e de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão de fartura. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O louvor pode se posicionar para parecer que a gente está acabando. Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Romanos 15:13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. 1 Pedro 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Salmos 30:1 diz assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. Segura, por favor. Senhor meu Deus, a ti eu clamo por socorro, e tu me curaste. O Senhor me tirou de uma sepultura, prestes a descer a cova. Devolveste-me a vida. Então cante louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã. Em outras versões, o seu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Então fica de pé, eu quero profetizar sobre você. Se você recebe essa palavra, exalte ao Senhor, irmão. Dá um brado de liberdade. Deus tem renovado pessoas aqui. Deus está reestabelecendo algumas coisas. Vamos, se for para Ele, pode fazer melhor. Vamos, alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa noite. Alguém que crê que tempos gloriosos estão a caminho, pode fazer barulho. Vamos, celebre a Jesus, salte mais alto, exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém recebeu algo de Deus nessa noite? Sacode alguém do seu lado e fala: o Senhor é a fonte de todo renovo, irmão. O Senhor é a fonte de todo renovo. Eu amo essa passagem que está em Romanos 8:32. Eu queria declarar e profetizar ela sobre a tua vida. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, e o Espírito Santo vai se mover com uma onda de temor agora nesse lugar.
Feche teus olhos, não se distraia. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja livre para fluir. Espírito Santo de Deus, flui nesse lugar como ondas de poder. Dissipa toda a treva, remove todo o cansaço, quebra toda a corrente, desfaz todo o grilhão. Espírito Santo, nós sabemos que existe mais, nós queremos mais. Vamos, flua, 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 flua. Seja renovado do alto da cabeça à planta dos pés, toda a cadeia emocional quebrada para a glória de Deus. Vamos, vamos, feche teus olhos. Para de olhar agora para aquilo que é natural. Começa a mergulhar nesse lugar. Esquece o teu celular por um minuto. Esquece quem está do teu lado. Deus está se movendo como um rio de vida nesse lugar, nessa noite. Tem salvação a caminho, tem libertação a caminho, há cura a caminho, há respostas a caminho. A palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Romanos 8,32, feche teus olhos e recebe isso. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? E quem é que condena? Se Cristo é quem morreu, ou antes é quem ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos sepultados como ovelhas em direção ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Receba vida nessa noite, receba alegria nessa noite, receba unção nessa noite, receba bálsamo nessa noite. Seja cheio da vida de Deus, seja cheio da glória de Deus.